Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho, e estamos aqui para trazer mais uma meditação acerca da Palavra de Deus. O texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje está lá na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz o seguinte: Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Em nenhuma outra época da história nós tivemos um acesso tão fácil e tão amplo à Bíblia, à Palavra de Deus. A Bíblia é, de longe, o livro mais vendido, mais distribuído em todo o mundo. Na nossa língua mesmo, a língua portuguesa, nós temos acesso a diversas traduções, diversas versões diferentes. Existem Bíblias de todos os preços, e isso sem contar que hoje nós também temos acesso a todo esse conteúdo por meios digitais, no nosso celular e de forma gratuita, inclusive. Mas, infelizmente, nós percebemos que talvez a Bíblia também nunca foi tão desvalorizada por aqueles que se dizem cristãos. É claro que nós não podemos dizer que ninguém se interessa pela Bíblia, mas nós temos um grupo muito grande, muito expressivo de cristãos que têm um conhecimento muito raso, muito superficial da Bíblia, que não demonstram o devido interesse pela Palavra de Deus. E isso é algo muito triste. Nós temos um tesouro muito precioso ao nosso alcance, nas nossas mãos, e não o aproveitamos como deveríamos. A Bíblia fala a respeito de si mesma, do seu valor, da sua importância. Isso acontece em muitos textos. E esse versículo que nós lemos é um deles. Eu gostaria então de olhar para esse versículo, para esse texto, e trazer algumas verdades importantes para nós. A primeira questão que eu gostaria de destacar é que a Bíblia tem um propósito. Paulo diz: tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. Olha que interessante. O propósito da Bíblia tem a ver diretamente com a minha e com a sua vida. Não foi à toa que todo esse conteúdo foi registrado e também foi preservado até que chegasse nos dias de hoje nas nossas mãos. Nunca houve um livro tão perseguido e tão odiado na história da humanidade. Existiram várias tentativas ao longo da história de se destruir a Bíblia, de acabar com todas as cópias que existiam. Mas nós cremos que Deus preservou todo esse registro até que chegasse a nós, para nos oferecer todo esse ensino, toda essa instrução. Paulo se refere aqui àquilo que foi escrito no passado. Ele estava se referindo mais especificamente ao Antigo Testamento, que era a parte da Bíblia que eles já tinham acesso naquela época. Mas nós podemos tranquilamente aplicar essa verdade a toda a Bíblia, tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. E ele diz que tudo que foi escrito para a nossa instrução. Ou seja, há muito recurso disponível. Há muita instrução para nós na Palavra de Deus. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de 66 livros. Tem muito material aqui, tem muitas verdades escritas. Na verdade, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento para nós. E precisamos então entender isso antes de mais nada. Muitas pessoas olham para a Bíblia como um livro antiquado, como algo que foi escrito há muito tempo atrás e que não tem uma conexão direta com a nossa realidade. Mas a própria Bíblia dá esse testemunho sobre si mesma, da sua relevância, da sua importância. E é incrível que quando nós lemos a Bíblia com um coração realmente aberto, com o desejo de aprender da parte de Deus, na dependência do seu Santo Espírito, nós sempre somos ensinados e percebemos o quanto o conteúdo da Bíblia é atual e relevante para as nossas vidas. O segundo destaque que eu gostaria de fazer é que a Bíblia tem o poder de nos fazer seguir em frente. Após dizer que tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, Paulo diz: para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Você está desanimado? Está cansado? Está talvez a ponto de desistir de lutar? Então olhe para a Palavra de Deus. Leia a Palavra de Deus. Busque essa instrução, esse ensino da parte de Deus na sua Palavra, que você encontrará, como Paulo diz aqui, ânimo e perseverança. Paulo fala de um ânimo e de uma perseverança que provém da Palavra de Deus. A Bíblia é fonte dessas coisas.
As verdades que a Bíblia nos apresenta são capazes de nos animar e são capazes de nos fortalecer para que nós não desistamos, para que nós persistamos, para que nós sigamos em frente, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades. E nós entendemos que isso acontece porque as verdades que a Bíblia nos apresenta são muito maiores do que a realidade que nós vivemos. São verdades maravilhosas, grandiosas, são verdades eternas. Verdades que têm muito mais valor do que qualquer outra coisa nessa vida. E o último destaque que eu gostaria de fazer é que a Bíblia é fonte de esperança. Voltando para o texto, e agora destacando uma parte mais do meio desse versículo, Paulo então diz que tudo que foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Ou seja, o ânimo e a perseverança que as Escrituras nos oferecem tem como objetivo final nos trazer esperança. Existe aquele ditado bastante popular que diz que a esperança é a última que morre, mas infelizmente ela morre. É muito triste quando nós vemos pessoas que perderam completamente a esperança nas suas vidas. Mas esse texto nos mostra que a Bíblia não apenas nos ajuda a enfrentar o presente, nos dando então o ânimo que nós precisamos, nos ajudando a perseverar em meio às dificuldades, mas ela também nos traz uma esperança em relação ao futuro. E essa, na verdade, é a única esperança verdadeira, real, que o ser humano pode ter. A esperança que a Bíblia nos traz se baseia naquilo que Jesus Cristo fez por nós. O fato dele ter vindo a este mundo e ter morrido em nosso lugar na cruz do Calvário. Levou sobre si os nossos pecados e nos trouxe a possibilidade de podermos viver novamente em comunhão com Deus. E assim termos então essa esperança de que nós viveremos com Ele eternamente. Todas as outras fontes de esperança, na verdade, são extremamente limitadas e muitas vezes falsas. Mas a verdadeira esperança nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos acesso a essas verdades justamente na Palavra de Deus. Então, o meu convite para você, a partir dessa meditação que nós tivemos, é valorize mais a Palavra de Deus. E valorizar a Palavra de Deus significa dedicar mais tempo a ela, mais tempo de leitura, de estudo dessa palavra. E pouco adianta você fazer isso apenas nos momentos de dificuldade. Bom, então as coisas ficaram difíceis, eu estou com um grande problema, eu vou correr agora para a Palavra de Deus para receber ânimo, perseverança e esperança. Na verdade, essa precisa ser uma prática constante nas nossas vidas, porque quanto mais nós conhecermos a Bíblia, mais nós teremos então condições de enfrentar as batalhas que a vida nos apresenta. Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos profundamente, porque o Senhor se importa tanto conosco, que nos deixou a Tua Palavra, fez com que esse registro tão precioso chegasse até nós, ó Deus, e nos dá a oportunidade de termos acesso fácil e ilimitado a ela. Mas nós reconhecemos, Senhor, que nós não temos dado muitas vezes o valor devido à Tua Palavra. Muitas vezes permitimos que tantas outras ideias e filosofias influenciem a nossa vida. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, com base naquilo que acabamos de ver na Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a valorizarmos a Bíblia, que possamos dedicar mais tempo nosso, tempo de qualidade, para aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Tua Palavra. Porque podemos então ter a convicção de que através disso o Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos dará ânimo, nos dará capacidade de perseverar, ó Deus, em meio a tantas dificuldades que enfrentamos nessa vida. E acima de tudo, nós teremos renovado em nós essa esperança que somente o Senhor pode nos oferecer e que o Senhor nos apresenta na Tua Palavra. Ó Deus, nos ajuda nesses desafios. A cada dia, Deus, nos faz lembrar dessa importância de buscar ao Senhor através da Tua Palavra. Tudo isso nós te pedimos com muita gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e te sustente através da sua palavra. Um grande abraço e até o próximo vídeo.